Ontem, 29 de março, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, pediu demissão. E hoje, dia 31, terça-feira, o novo ministro, nomeado pelo nosso presidente Bolsonaro, o general Braga Neto, já emitiu nota oficial substituindo os 3 comandantes das Forças Armadas, o Edson Pujol do Exército, o Wilkes Barbosa da Marinha e o Antônio Carlos da Aeronáutica. É isso que você vai ver neste vídeo e o que isto pode significar. Mas e aí, pessoal, beleza? Boa tarde, seja bem-vindo ao canal F. Carvalhon, Cristianismo e Política. Ao falar das questões da política e ao nos referirmos às pessoas, fazemos isto com respeito, com educação e com gentileza. Seja bem-vindo você que se inscreveu agora no canal, muito obrigado a você que comenta, que deixa o like e que compartilha os vídeos. Francisco Carvalho, neste exatamente 30 de março, como já me referi anteriormente, mas vamos ao assunto do vídeo. O site de notícias Terra Brasil Notícia diz: o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, informou nesta segunda-feira, dia 29, em nota oficial que deixará o cargo. Então, no dia de ontem, 29 de março, o general da Defesa, ministro da Defesa, Fernando Azevedo, entregou o cargo e hoje, imediatamente depois, um dia depois, o presidente Bolsonaro nomeou quem? Nomeou ninguém mais, ninguém menos. Olha só, o general Walter Souza Braga Neto, que estava na Casa Civil. Ele deixa a Casa Civil e vai para o Ministério da Defesa. E olha só, gente, olha só. E já imediatamente, hoje, 30 de março, olha aqui a data. 30 de março, Ministério da Defesa, Centro de Comunicação Social da Defesa, nota oficial. O Ministério da Defesa informa que os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica serão substituídos. A decisão foi comunicada em reunião nesta terça-feira, 30, com a presença do ministro da Defesa nomeado, Braga Neto, do ex-ministro Fernando Azevedo e dos comandantes das forças. Então, o Braga Neto, logo que foi nomeado ministro da Defesa, chamou Fernando Azevedo e os comandantes das Forças Armadas, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, e fez uma reunião e já comunicou a substituição deles. Olha só, quem são os comandantes das Forças Armadas? O general Edson Pujol, do Exército, o Wilkes Barbosa, da Marinha, e o general Antônio Carlos Moretti Bermúdez, comandante da Aeronáutica. Então, eles vão deixar o cargo e vão ser colocadas outras pessoas, Outros generais irão ocupar o comando das Forças Armadas. O presidente Bolsonaro surpreendeu e já fez 6 mudanças. Vejam as mudanças. Para o Ministério da Defesa, ele nomeou o general Braga Neto. Para o Ministério das Relações Exteriores, ele nomeou o embaixador Carlos Alberto França. Para a Secretaria de Governo na Presidência da República, ele nomeou a deputada federal Flávia Arruda. E para a Advocacia Geral da União, olha só, ele colocou o ministro André Luiz de Almeida Mendonça, o André Mendonça, que estava no Ministério da Justiça,
agora vai para a Advocacia Geral da União. E para a Casa Civil, olha só, o general Luiz Eduardo Ramos, né, o Luiz Eduardo Ramos, e para o Ministério da Justiça, o delegado da Polícia Federal, Anderson Gustavo Torres. Então, ele fez nomeações importantes, mudanças importantíssimas. Então, para mim, foi uma surpresa importante, uma surpresa boa, essa mudança, né, essa atitude do presidente Bolsonaro. E essa mudança, essa surpresa boa, aconteceu depois que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ter pedido demissão. Lembrando que foi ele quem pediu demissão, tá certo? Ele pediu demissão porque os senadores começaram a pressionar para ele ser demitido, para o Bolsonaro demitir Ernesto Araújo. Sabe por quê? Os senadores marcaram uma reunião com o Ernesto Araújo, né, a pretexto de tratar das questões do país, questão da pandemia, do lockdown e tudo mais, de vacinação, essas coisas todas. E quando chegou lá, não era nada disso. Era para tratar da tal tecnologia 5G daquele país vermelho, né, que os senadores, a maioria dos senadores estão ajoelhados diante daquele país vermelho, aquele país que tem a internet 5G, né, e quer implantar a sua tecnologia aqui no Brasil. E os senadores, claro, estão batendo palmas, ajoelhados e reverenciando aquele país vermelho, aquele regime que não é um regime bom, é um regime muito mau e muito cruel. Então, depois dessa reunião, Ernesto Araújo disse: olha, eu pensei, né, que a reunião era para tratar das questões do país, nosso país, questão da pandemia e tudo mais, mas na verdade eles querem me convencer para que essa tecnologia seja implantada aqui no Brasil. Aí os senadores partiram para cima do Ernesto Araújo e começaram a pedir a cabeça dele, pressionar certamente o governo federal, o presidente Bolsonaro, para demitir Ernesto Araújo e tal, até que o Ernesto Araújo fez a carta de demissão e mandou para o presidente da República. E eu vou fazer um vídeo só a respeito da carta de demissão do ex-ministro Ernesto Araújo. Então, depois disso, o nosso presidente nos surpreendeu fazendo todas essas mudanças, né? Fazendo aí estas nomeações que parecem serem muito boas. Vamos aguardar. Mas antes, vamos ver o que um deputado federal tem a dizer sobre isto. Vamos ouvir. Eu acho que será muito interessante para a gente entender esse tabuleiro que nós estamos vendo, essas peças sendo mexidas hoje em Brasília por decisão do presidente Bolsonaro. Então vamos lá. Pessoal, em meio às pressões do Centrão para que o presidente Bolsonaro demita o seu chanceler Ernesto Araújo, principalmente depois que o ministro Ernesto Araújo teve a coragem de expor a público a última reunião, ou talvez a primeira, única e última reunião que ele teve com a senadora Cátia Abreu, onde, segundo o chanceler, nada foi falado sobre vacina, já que a princípio fizeram da vacina a cortina de fumaça para um eventual pedido para a saída do chanceler Ernesto Araújo. E ele diz que nessa reunião com Cátia Abreu não foi falado nada sobre vacina, mas o que foi falado, de acordo com o chanceler, é que se o chanceler trouxesse o 5G chinês para o Brasil, ele se transformaria no rei do Senado. Bem,
Depois que ele teve a coragem de fazer esta publicação na rede social, então o Senado ficou todo eufórico e os senadores agora trataram de quase que unanimemente protegerem-se, protegendo a senadora Cátia Abreu. Mas aí já era tarde demais. O chanceler resolveu mostrar a verdadeira cara, a verdadeira façanha de parte dos senadores, que é o interesse, o lobby em relação a esse filão do mercado que é o 5G chinês. Bem, após toda esta pressão que nós assistimos hoje, começaram a acontecer algumas movimentações feitas pelo presidente Bolsonaro. A primeira delas, o presidente resolveu demitir o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, que foi convidado para sair, e em seu lugar Bolsonaro colocará um outro nome. Também agora à noite, agora há alguns minutos atrás, foi demitido o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, José Levi. Quem vai para o lugar dele é André Mendonça, o atual ministro da Justiça e da Segurança Pública. Bem, o que os ratos e as ratazanas estão falando pelas redes sociais? Estão todos preocupados, achando que Bolsonaro está preparando um golpe de Estado, achando que Bolsonaro está preparando um golpe contra o Brasil. Bem, eu gostaria de dizer que Bolsonaro não está preparando um golpe contra o Brasil, mas eu tenho certeza que Bolsonaro está preparando um golpe contra os ratos e as ratazanas de Brasília. Sim, esta movimentação do presidente Bolsonaro é a prova de que o presidente entendeu que está em guerra. Não, eu não tenho medo do presidente Bolsonaro dar um golpe no Brasil e nem nos brasileiros. Mas eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro prepara um golpe contra esta máfia. Esta máfia que aprendeu a usurpar o poder e a fazer do poder o seu interesse pessoal. Por isso, se o presidente Bolsonaro organiza um golpe, não é contra o Brasil, não é contra os brasileiros, mas é contra essa turma, que não estavam preparados para uma reação de Bolsonaro. Na verdade, a preocupação deles é que eles pensaram que tinham Bolsonaro na mão, que na verdade Bolsonaro iria se submeter aos seus caprichos, demitindo Ernesto Araújo e ficando por isso mesmo. Bem, a demissão do chanceler talvez aconteça, mas me parece que o presidente quer dar um sinal. Eu posso até demitir o meu homem de confiança nas relações exteriores, mas eu não vou permitir que vocês ultrapassem a linha que eu delimitei do aparelhamento dos ministérios. Na verdade, a grande jogada é esta. Não pense vocês que estão preocupados com vacina. Não pense vocês que essa turma está preocupada com a saúde pública. Não pense vocês que estão preocupados com vacina. Não pense vocês que essa turma está preocupada com a saúde pública. Não pense vocês que eles estão preocupados se o presidente pediu ou não pediu vacina na hora certa. Tudo isso é um pano de fundo, minha gente. É um pano de fundo para o golpe que eles querem dar. Esse golpe se divide em duas partes. Primeiro, a ameaça velada ao presidente da República. Ou nos dá o que nós queremos, ou nós te atropelaremos. E o que eles querem? Querem o aparelhamento de todos os ministérios do governo Bolsonaro. O que Lula deu a eles, o que Dilma deu a eles, o que Fernando Henrique deu a eles, mas o que Bolsonaro teima em não dar a eles. Bem, se eles preparam o golpe de lá, por que Bolsonaro não pode se proteger por aqui?
Por que Bolsonaro não pode colocar um general à frente do Estado de Defesa, do Ministério da Defesa, mais alinhado com a Constituição do que estava o antigo ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, que na verdade todos nós sabemos que fazia parte da ala dos generais que passaram a ser conhecidos como melancias, verde por fora, mas vermelhos por dentro, o vermelho do comunismo. Sim, parece que Bolsonaro está organizando a casa, e parece-me que a casa está sendo organizada para um tempo de guerra. Esqueçam, a corda já foi esticada, não há mais o que fazer. Na verdade, não há mais equilíbrio entre as instituições. Todos veladamente se comportam contra o presidente Bolsonaro. Todas as instituições, seja a Justiça pelo STF, seja o Congresso Nacional, todos se levantam contra Bolsonaro. E por quê? E por que todos preparam um golpe contra Bolsonaro? A preocupação é que eles não aguentam mais, o sistema não aguenta mais. Bolsonaro está destruindo o sistema que sempre se alimentou do dinheiro público, o sistema que sempre se alimentou das tetas governamentais, o sistema que sempre alimentou o judiciário, o STF, o sistema que sempre alimentou a imprensa, o Congresso Nacional, com o centrão fisiológico. Quando Bolsonaro chega ao poder, ele fecha a torneira da corrupção. O que está acontecendo é a dança louca das ratazanas. Eles precisam derrubar Bolsonaro para manter a Globo funcionando. Eles precisam derrubar Bolsonaro para manter a Folha de São Paulo de pé. Eles precisam derrubar Bolsonaro para manter o seu conforto e o seu luxo partidário que alimenta a corrupção. Vamos para 3 anos de governo sem corrupção. Parabéns, presidente Bolsonaro. Como chefe supremo das Forças Armadas, o senhor demitiu o antigo ministro e vai colocar alguém que respeite a Constituição e que saiba ler o artigo 142. Parabéns, presidente Bolsonaro, pela demissão de José Levi. Precisamos de um advogado-geral da União que faça a leitura da lei e da ordem, não com os interesses dos inimigos da pátria, mas de acordo com o estrito senso da lei. Parabéns, presidente Bolsonaro, que está movendo as peças do tabuleiro e está mostrando que o Brasil ainda tem presidente. Eles estão com medo que o senhor dê um golpe. Nós não, porque sabemos que o senhor nunca golpeará a nação brasileira. Pode golpeá-los, mas o Brasil nunca. Presidente, o golpe que temos medo é do Centrão. Não deixe isso acontecer. Haja, presidente. Precisamos do senhor como líder da mudança desta nação. Se você concorda, compartilhe o máximo que você puder. Então nós vimos aí o deputado federal Ottoni de Paula explicando a decisão do presidente Bolsonaro, aí, as mudanças feitas por ele, dando resposta ao Centrão. Então, minha gente, é tensão e expectativa, né? As coisas tendem a mudar. O presidente, como disse o deputado Ottoni de Paula, está organizando a casa, tirando aqueles ministros alinhados com os interesses do centrão congressista, no centrão fisiológico, e colocando aí pessoas, ministros alinhados com a lei, alinhados com a Constituição Federal
Então vamos continuar orando, minha gente, para que o nosso presidente tome as melhores decisões e também escolha os seus ministros que não venham lhe dar dor de cabeça, que não venham atrapalhar o plano de governo, a agenda de governo que ele tem para a nação. Então, minha gente, é isso. Compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Deixa o seu comentário aqui e o like para ajudar na relevância do vídeo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Valeu! E a gente se vê no próximo vídeo.